Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Raquel e nós vamos dar sequência à leitura do livro Diário de Berlim, um diário com os fatos que aconteceram na Europa desde 1934 até 1941, e nós estamos agora no início de 1938. É um período de grandes acontecimentos. Nós temos muitos filmes feitos sobre eventos que aconteceram nesse período. Se você conhecer um desses filmes, conta pra gente, que a gente divulga aqui, coloca informação lá no Instagram e também na playlist do YouTube, se houver essa condição. E aproveite para visitar a nossa playlist e rever e vivenciar por meio dos filmes, dos vídeos, como era a vida naquela época. Traz mais cores à compreensão deste livro. E também te peço que fique conosco até o final, curta este vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e o canal com seus amigos. Obrigada. Nós estamos em Viena, dia 8 de abril de 1938. Até que, enfim, Tese e a garota deixaram o hospital e já estão em casa. Tive de carregá-la nos braços do automóvel pela escadaria acima, quando chegou hoje cedo. Precisa ainda esperar algum tempo antes que possa caminhar, mas o pior já passou. Viena, 10 de abril de 1938, domingo de Ramos. Hoje foi o dia do plebiscito, entre aspas. Um dia que se passou numa espécie de atmosfera fria de feriado. Os austríacos, segundo os cálculos de Goebbels, votaram IA, sim, na proporção de 99%. É preciso. É preciso ser um austríaco muito corajoso para optar pelo não. Uma vez que, como todos compreendem, os nazistas dispõem de meios para verificar a forma de votação de cada um. Durante a tarde, visitei um ponto eleitoral da Hofburg. O aposento, segundo creio, serviu antigamente para alojar a guarda pessoal do imperador. Penetrei no interior de uma das cabinas de votação. Pregado à parede fronteira, um exemplar da cédula, demonstrando como fazer para assinalar o sim. Mas havia também uma abertura ao lado da cabina, proporcionando aos membros da mesa uma vista ampla da forma pela qual cada um assinalava o seu voto. Fiz uma transmissão de 15 minutos, às 19h30, e embora há pouco a votação se tivesse encerrado, declarei que os austríacos tinham votado na proporção de 99% de sim. Foi um funcionário nazista quem me disse exatamente no momento em que eu entrava no ar, e depreendi que ele conhecia perfeitamente o resultado do plebiscito. Provavelmente já o sabia desde ontem. Dessa maneira, hoje a Áustria, entre aspas, vota o repúdio de sua independência de tantos séculos, unindo-se ao grande Reich. Finis Áustria. Viena, 12 de abril de 1938. A crise de agora trouxe-nos uma vantagem. Penso que as transmissões que temos feito, Ed e eu, ficaram definitivamente estabelecidas. Quer dizer, foi o nascimento do correspondente radiofônico estrangeiro. Viena, 14 de abril de 1938. Com toda certeza, a Tchecoslováquia será a próxima vítima da lista de Hitler. Sob o ponto de vista militar, o país encontra-se agora inteiramente dominado, com as tropas alemãs guarnecendo seus flancos, tanto pelo norte como pelo sul. Atualmente, todas as nossas transmissões procedentes de Praga devem passar através da Alemanha, por uma linha telefônica, mesmo que sejam recebidas via Genebra. Isso será muito desagradável em caso de crise. Vou interrogar os tchecos sobre o seu novo transmissor de ondas curtas quando for a Praga amanhã.
Praga, 16 de abril de 38. Esta noite, consegui que o presidente Bennis e a senhorita Alice Masaryk falassem pelo rádio para os Estados Unidos. Ainda ontem à noite manifestei a esperança de que o presidente viesse a falar alguma coisa sobre a questão alemã, embora o assunto da preleção de hoje fosse ostensivamente a Cruz Vermelha. E o Dr. Bennis confirmou amavelmente as minhas previsões, apesar de ter lançado mão de expressões moderadas e razoáveis. Por isso foi bastante esquisito que, exatamente na ocasião em que começou a tratar da questão alemã, a sua voz tivesse saído do ar. Infelizmente, Nova York organizou a transmissão por intermédio da estação alemã de onda curta de Sisen, em lugar de fazê-lo via Genebra, como eu pedira. Desconfio que os alemães tiraram o Dr. Bennis do ar propositadamente, embora Berlim o haja negado, quando falei pelo telefone com o pessoal de lá logo após a irradiação. Afirmaram que o defeito ocorreu aqui, em Praga. De seu lado, os tchecos desmentem essa hipótese. Hoje à noite, tive uma prolongada palestra com Sloboda, o engenheiro-chefe do sistema radiofônico da Tchecoslováquia, junto ao qual acentuei a necessidade de apressar os trabalhos de construção da sua nova emissora de ondas curtas, explicando-lhe que, se os alemães apertarem o cerco, será o único meio de comunicações livres de que Praga poderá dispor. Prometi-lhe a nossa cooperação para as experiências transatlânticas. Um sujeito de bom gênio, Sloboda, não acredita que os alemães venham a tentar qualquer iniciativa antes de terem digerido a Áustria, o que, segundo pensa, levará alguns anos. De qualquer forma, prometeu-me apressar a construção do novo Sender. Viena, 17 de abril de 38, Páscoa. Regressei a casa esta manhã. Tess já estava bastante melhor. Presenciei a garotinha com um enorme ovo de Páscoa que comprei ontem em Praga. Divertimos-nos muito. Roma, 2 de maio de 1938. Às tantas da noite, quando atravessava a fronteira austro-italiana, os guardas negros da SS tiraram-me da cama, no meu compartimento, dos Wagenblitz, e confiscaram todo o meu dinheiro. Confabularam entre si durante muito tempo para saberem se deviam ou não prender-me também, mas finalmente desistiram da ideia. Hitler está para chegar a Roma esta tarde, ao crepúsculo. Estou transmitindo dos telhados das cavalariças reais, que dão para a entrada do Quirinal. Preparei a irradiação exatamente para o momento em que o rei e o Führer devem entrar no palácio. Mais tarde, infelizmente para mim, os corcéis que puxavam a carruagem de Hitler galoparam mais rapidamente do que todos supunhamos. Quando entrei esta tarde no ar, o Führer já tinha chegado, entrado no palácio, vindo à janela para saudar a multidão, desaparecido. E, quando meu microfone ficou pronto para funcionar, nada mais havia que eu pudesse descrever. Entretanto, tomara as necessárias notas sobre os detalhes da visita e recebera informações, irradiadas em alemão, da sua passagem sensacional pela Via del Triunfo, atravessando as esplêndidas ruínas da antiga Roma, o Coliseu, em cujas arcadas flamejavam tochas vermelhas, no seu caminho até o Palácio Real. Mas já estava escuro quando entrei no ar, e a lâmpada elétrica ligada ao microfone queimou-se inesperadamente. Não podia ler uma única palavra das notas que tomara. A única coisa a fazer era falar de memória, mas, depois de ter permanecido em cima daquele telhado, desabrigado pelo espaço de 5 horas, descobri que as luzes de minha memória se tinham apagado também.
Havia uma fila de archotes que ardiam ali dentro, colocadas sobre os telhados das cavalariças em honra de Hitler. Pedi a um dos eletricistas italianos que me arranjasse um archote. A sua luz estava bruxuleante apenas, mas suficiente para que eu lesse as passagens principais das minhas notas. Acho, porém, que falei muito mal. Roma, 3 de maio de 1938. Um telegrama de parabéns de Paul White pela transmissão de ontem à noite, o que me deixou muito animado. Roma está cheia de policiais. Dizem que 50.000 alemães e italianos, destacados para protegerem os dois grandes homens. Todos os judeus estrangeiros que se achavam na cidade foram presos ou banidos durante o tempo da visita de Hitler. Os italianos mal escondem a sua hostilidade para com os alemães. Observam-nos ao passar e depois cospem irritados. A cidade eterna está maravilhosa nestes dias de primavera. Estive vagabundeando pela Piazza de Espanha, cheia de soberbas flores, amontoadas sobre as escadarias que conduzem até a linda igreja barroca. Vou passar estes dias flanando pelos arredores. Florença, maio de 1938, sem dia específico. Acompanhei Hitler até aqui, embora não tenha que fazer qualquer irradiação. Nova York quis que eu arranjasse alguns pássaros cantores, até isso, para uma transmissão, mas não foi possível encontrá-los. Passei o dia na Galeria degli Uffizi, apreciando as obras de arte que ali se encontram. Mas o fato é que os Leonardos, os Rafaéis, os Titianos e até mesmo os Botticellis pareceram-me pálidos e desbotados depois que vi os grecos na Espanha. Estive passeando ao longo das margens do Arno. Recordei-me da magnífica paisagem de Fiesole, a velha cidade etrusca que fica a 8 quilômetros daqui, nas montanhas. Mas, infelizmente, não tenho tempo para visitá-la de novo. Volto amanhã para Viena. Viena, 20 de maio de 38. Enquanto Tess e eu jantávamos esta noite em companhia de Charles Dimon, da Reuters, e sua mulher, morena e bonita, num pequeno restaurante húngaro perto da ópera, ele recebeu um chamado telefônico. Voltou extremamente agitado. Tinha sido Londres. Dizia-se por lá que as tropas alemãs estavam marchando sobre a Tchecoslováquia. Dimon resolveu alugar um automóvel e chegar até Bratislava para ver o que havia. Preferi permanecer na cidade e comunicar-me telefonicamente com Praga, Berlim e Londres antes de tomar uma resolução. Viena, 21 de maio de 38. Estou a caminho de Praga. O que existe de verdade sobre os rumores de invasão da Tchecoslováquia que circulavam ontem em Londres é que Hitler mobilizou 10 divisões ao longo das fronteiras tchecas. Por seu lado, os tchecos chamaram ao serviço uma classe de reservistas e guarneceram a sua linha Maginot. Esperava permanecer em Viena alguns dias, pois Tess tem que se submeter à nova operação depois de amanhã. Se não instalar a guerra com a Tchecoslováquia, contamos deixar definitivamente Viena a 10 de junho próximo, para a nossa nova residência, em Genebra. O visto suíço no passaporte de Tess deve expirar naquela época, e terei então que gastar um tempo enorme para arranjar outro, caso não nos mudemos dentro desse prazo. Escolhi Genebra para a sede de minhas atividades, porque não é mais possível trabalhar aqui em Viena com as restrições cambiais, a censura nazista e o resto. Viena, 9 de junho de 38. Felizmente partimos amanhã. Nestes últimos 2 dias, a Gestapo esteve em visita à nossa casa, examinando os meus livros e as minhas notas.
mas todos eles eram austríacos. Um pouco de cerveja, alguns pratos de salsichas, e eles se tornaram gentis e razoáveis. Tess não está em condições de enfrentar uma viagem longa, pois ainda se encontra cheia de ataduras de sua última operação. Por isso, seguiremos de avião. Nós ficamos por aqui neste vídeo. Estamos em meados de 1938. Já passamos pela anexação da Áustria e agora estamos prestes a conhecer o que aconteceu ali entre a Alemanha e a Tchecoslováquia. Recentemente eu assisti um filme bom mostrando a negociação de Hitler com o governo tcheco, mas eu ainda não consegui me recordar o nome desse filme. Mas vou descobrir e vou contar para vocês. Até o próximo vídeo.